Hoje nosso assunto é sobre gás perfeito ou gás ideal, né? Na verdade, antes de começar a falar sobre transformações gasosas, a famosa equação de Clapeyron e a lei geral dos gases, né? Vamos estudar inicialmente o comportamento térmico dos gases, né? E o que seria esse modelo do gás perfeito ou gás ideal. Então se liga, olha só. O gás perfeito ou gás ideal é um modelo teórico usado para estudar de maneira simplificada o comportamento dos gases reais, beleza? Quais são as características de um gás perfeito ou um gás ideal? Olha só, um gás perfeito ou um gás ideal, as suas moléculas têm massa, porém, o volume de suas moléculas é um volume desprezível. As moléculas desse gás estão em constante movimentação aleatória e desordenada. As moléculas interagem entre si apenas durante as colisões. Porém, todas as colisões são perfeitamente elásticas e com duração desprezível. E o volume total das moléculas é desprezível quando comparado ao volume do recipiente. Para você considerar um gás perfeito ou um gás ideal, a sua principal característica é que a altas temperaturas e a baixas pressões eu posso tratar um gás real se comportando aproximadamente como um gás ideal com essas características que eu citei para vocês acima. Então, se eu pego um gás real, submeto esse gás a altas temperaturas e baixas pressões, ele vai ter um comportamento muito próximo aí de um gás ideal. Tranquilo? Para os gases ideais, nós podemos falar sobre a lei de Avogadro, né? Tá vendo? O que seria a lei de Avogadro? Avogadro escreveu que para iguais volumes de quaisquer gases, encerram o mesmo número de moléculas, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, iguais volumes de quaisquer gases encerram o mesmo número de moléculas, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. A comprovação experimental da lei de Avogadro você já conhece, né? Para 1 mol de qualquer gás, a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, esse 1 mol ocupa um volume de 22,4 litros. Tranquilo? 1 mol de qualquer gás, a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, ocupa um volume de 22,4 litros. Beleza? Com relação ao número de Avogadro, o que é que nós temos, né? O famoso número de Avogadro vai dizer que a quantidade de matéria equivalente a 1 mol de um gás é o conjunto constituído por 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás, né? Esse famoso número de Avogadro nós representamos como N0, tranquilo? Então, a quantidade de 1 mol de gás corresponde exatamente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás. Esse é o famoso número de Avogadro, tranquilo? Ainda sobre o comportamento térmico dos gases, nós podemos determinar o número de mols de um gás, né? Para você determinar o número de mols de um gás, nós fazemos a relação entre a sua massa e a sua massa molar, né? Então, o número de mols de um gás, massa sobre massa molar, ou o número de mols desse gás é o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, tranquilo? A relação da esquerda nós costumamos usar mais, né? Se bem que geralmente nas questões de física já vem dado aí para nós o número de mols, tranquilo? E galera, é o seguinte, para você determinar a equação de estado
a equação de estado do gás perfeito ou do gás ideal, inicialmente nós precisamos conhecer o que nós chamamos aqui de variáveis de estado, né? O estado termodinâmico de um gás, ele é geralmente caracterizado por 3 grandezas físicas. E essas grandezas físicas que determinam o estado termodinâmico de um gás é o que nós chamamos de variáveis de estado, né? Quais são as variáveis de estado de um gás? São 3. Nós temos a pressão, tranquilo? A pressão é uma variável de estado que está diretamente relacionada com as colisões das moléculas do gás contra as paredes do recipiente em que o gás está contido. Ou seja, quanto maior for o número de colisões entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente, maior será a pressão. Essa é a primeira variável de estado. A segunda variável de estado é exatamente o volume. Como nós estamos trabalhando com um gás ideal ou um gás perfeito, o volume de um gás ideal é igual ao volume do recipiente em que o gás está contido. Tranquilo? E a terceira variável de estado que nós trabalhamos aqui é a temperatura absoluta do gás, que vai ser sempre medida tanto em gases como na termodinâmica, que na verdade tudo é termodinâmica, né? A temperatura absoluta do gás sempre medida na escala Kelvin. E lembra que temperatura está diretamente associado ao grau de agitação das moléculas do gás. A temperatura está diretamente relacionada com a energia cinética de agitação. Então, vamos lembrar que se você precisar transformar uma temperatura em Celsius para escala absoluta, lembra que a temperatura em Kelvin, é igual à temperatura em Celsius mais 273. Beleza? Então, qualquer questão de termodinâmica que você for trabalhar, a temperatura tem que estar na escala Kelvin, pois nós estamos trabalhando sempre com a temperatura absoluta. Então, essas são as 3 variáveis de estado para um gás ideal ou um gás perfeito: pressão, volume e temperatura. Tranquilo? E olha só, quando nós falamos da equação de estado do gás perfeito, né? O que foi que Clapeyron disse aqui para a gente, né? Clapeyron, um engenheiro e físico francês, concluiu que a relação PV, P vezes V sobre T, ela é diretamente proporcional ao número de mols de um gás. Então, quando você pega o produto da pressão vezes o volume dividido pela temperatura absoluta do gás, essa relação PV sobre T vai ser diretamente proporcional ao número de mols do gás. Ou seja, essa relação PV sobre T, por ser diretamente proporcional ao número de mols, sempre que nós temos aqui relação de proporcionalidade, tem que aparecer uma constante. Então, a relação pressão vezes volume sobre temperatura é igual a uma constante que multiplica o número de mols. Essa constante de proporcionalidade, para nós aqui no estudo dos gases, vai ser representada exatamente pela letra R. Então, eu posso escrever que PV sobre T é igual a uma constante R que multiplica o número de mols. E daqui vem exatamente a equação do estado do gás perfeito. A equação de estado do gás ideal, também conhecida como equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante R vezes a temperatura absoluta. Equação de Clapeyron, muito conhecida aqui
no estudo dos gases, PV igual a nRT. Essa é a equação de estado do gás perfeito. Equação de estado do gás ideal, também conhecida como equação de Clapeyron. Ô Tabeirão, e essa constante R, quanto ela vale? Essa constante R é exatamente a constante universal dos gases perfeitos, tá? Se você trabalhar com a pressão em atm, o volume em litros, o número de mols em mol e a temperatura em Kelvin, essa constante universal dos gases perfeitos ou dos gases ideais corresponde a 0,082 atm litro mol Kelvin. Já se você trabalhar com pressão, volume e temperatura no sistema internacional, essa constante corresponde a 8,31 Joule por mol Kelvin. Mas aí você não precisa se preocupar, pois por se tratar de uma constante, qualquer questão que você precise do valor de R, a questão tem que lhe fornecer. Tranquilo? Então, na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, o R é exatamente a constante universal dos gases perfeitos. Tranquilo? Ainda nessa pegada, vamos trabalhar com a lei geral dos gases perfeitos. Preste atenção. Imagina que eu tenho uma certa quantidade de gás perfeito que sofre uma transformação passando de um estado 1 para o estado 2. A ideia seria mais ou menos essa daqui. No estado 1, nós temos o gás com a pressão P1, ocupando um volume V1 a uma temperatura T1. Ao passar do estado 1 para o estado 2, nós temos uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. Como nós estamos trabalhando com o mesmo gás, eu posso escrever o seguinte. Da equação de Clapeyron, eu posso escrever que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a N1 vezes R. Já para o estado 2, eu posso escrever que P2 vezes V2 sobre T2 é igual a N2 vezes R. Tranquilo? Só que nós sabemos que, por se tratar da mesma quantidade de gás, durante a transformação, a quantidade de gás não variou. Então, o número de mols do estado 1 é exatamente igual ao número de mols do estado 2. Então, eu posso escrever que P1V1 sobre T1 é igual a N vezes R, como eu posso escrever que P2V2 sobre T2 também vai ser igual a N vezes R. Ora, se o produto P1V1 sobre T1 é igual ao produto P2V2 sobre T2 e esses dois produtos são iguais a N vezes R, nós podemos escrever a lei geral dos gases. Para uma mesma quantidade de gás que passa de um estado 1 para um estado 2, é válida essa relação. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Lembra, para a mesma quantidade de gás perfeito ou para a mesma quantidade de gás ideal que passa de um estado inicial para um estado final, a relação PV sobre T ela permanece constante. Tranquilo? Então, essa é a famosa lei geral dos gases perfeitos ou lei geral dos gases ideais. Vamos para frente? Qual é a sacada agora, Tabeirão? A nossa sacada agora é exatamente trabalhar com as transformações gasosas particulares, muito importantes aqui no estudo da termodinâmica. Taveira, qual é a ideia aqui? Olha só, sempre que um gás sofre uma transformação, sempre que o gás passa por uma transformação, pelo menos duas de suas variáveis de estado vão se alterar. Então, em toda transformação gasosa, pelo menos duas variáveis de estado, seja pressão, seja volume ou seja temperatura, dessas três variáveis de estado
pelo menos 2 se alteram. Tranquilo? Com isso, nós vamos estudar o seguinte. Nós temos transformações gasosas particulares, que são casos especiais, onde dessas 3 variáveis de estado, nós escolhemos uma para permanecer constante e estudamos o comportamento das outras 2 variáveis. Quais são, Taveira, essas transformações gasosas particulares? Ora, nós temos a transformação à temperatura constante, que é a transformação isotérmica. Nós temos a transformação à pressão constante, também conhecida como transformação isobárica. E nós temos a transformação a volume constante, também conhecida como transformação isocórica, mas que também pode aparecer como transformação isométrica ou ainda como transformação isovolumétrica. E o que nós vamos fazer agora é estudar cada transformaçãozinha dessa de um modo bem particular. Vamos lá? A primeira transformação que nós vamos estudar é a transformação isotérmica. Taveira, nós acabamos de ver que a transformação isotérmica é uma transformação à temperatura constante. Ou seja, a temperatura permanece constante e eu vou estudar como é que se comporta pressão e volume. Fera, na transformação isotérmica, sob pressão constante, a pressão e o volume de uma dada massa de gás ideal são grandezas inversamente proporcionais. A única relação de inversa que você vai ter nas transformações gasosas particulares é exatamente na transformação isotérmica. A temperatura constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E aí você pode pensar assim: ora, se a temperatura permanece constante, o grau de agitação das partículas do gás é o mesmo. Se eu aumento o volume do recipiente, o número de colisões das partículas com as paredes do recipiente, elas aumentam ou elas diminuem? Ora, tá vendo? Se a agitação permanece a mesma e eu aumento o volume, esse número de colisões com as partículas do recipiente diminui. Então, ao aumentar o volume, a pressão diminui. A mesma coisa seria se eu diminuísse o volume mantendo a mesma agitação, mantendo a mesma temperatura. Ao diminuir o volume, o número de colisões com as paredes do recipiente aumenta. Então, ao diminuir o volume, a temperatura constante, a pressão aumenta. Tranquilo? Então, na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E está aí para vocês o gráfico da transformação isotérmica. No gráfico da pressão em função do volume, como a pressão e volume são inversamente proporcionais a uma temperatura constante, o gráfico da transformação isotérmica é exatamente uma hipérbole, tranquilo? E o nome dessa hipérbole chama-se isoterma, tá? Uma hipérbole, no gráfico PV, representa uma isoterma, que é uma curva onde a temperatura é sempre a mesma, tranquilo? Se nós sabemos que a temperatura é constante, usando a lei geral dos gases perfeitos, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, como a temperatura permanece constante, a temperatura no estado T1 coincide com a temperatura no estado T2, nós podemos simplificar e na transformação isotérmica, matematicamente, nós podemos escrever que o produto P1V1 é igual ao produto P2V2. Tranquilo? Vamos agora para a nossa segunda transformação, a transformação isobárica. Tá vendo? Na transformação isobárica, quem permanece constante é a pressão. Então, eu vou olhar como é que se comporta volume e
temperatura. Mas a pressão constante, sob pressão constante, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A uma pressão constante, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o volume ocupado pelo gás. Quanto menor for a temperatura absoluta, menor será o volume ocupado pelo gás. Então, na transformação isobárica, a pressão permanece constante, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se liga, como volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, o gráfico do volume em função da temperatura, nós temos aí uma reta crescente para mostrar exatamente a relação de proporcionalidade e mostrar que a pressão permanece constante. Cuidado que esse gráfico não passa pelo zero, pois nós não trabalhamos a temperatura 0 Kelvin, é impossível ainda de ser atingida, né? Assim como não tem condições do volume do recipiente ser igual a zero, tranquilo? Usando a lei geral dos gases perfeitos, agora para a pressão constante, a pressão no estado 1 coincide com a pressão no estado 2, nós podemos simplificar. Então, na transformação isobárica, ou seja, na transformação à pressão constante, é válida a relação V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tranquilo? E a nossa terceira e última transformação é a transformação isocórica, que eu falei para você que também pode aparecer com o nome isométrica ou transformação isovolumétrica. Tá vendo? Nessa transformação, quem permanece constante é o volume. Aí nós vamos analisar como é que se comporta pressão e temperatura. A um dado volume constante, se eu aumento a temperatura, aumenta a agitação. Se o volume permanece constante, ao aumentar a agitação, aumenta o número de colisões com as paredes do recipiente e, consequentemente, aumenta a pressão. Ou seja, fera, na transformação isocórica, o volume permanece constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, se eu sei que a pressão é diretamente proporcional à temperatura, no gráfico da pressão em função da temperatura, também teremos uma reta crescente, exatamente para mostrar essa relação de proporcionalidade e que o volume permanece constante. Matematicamente, nós podemos utilizar mais uma vez a lei geral dos gases perfeitos, só que agora, na transformação isocórica, o volume do estado 1 coincide com o volume do estado 2, nós podemos simplificar e para a transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, é válida a relação P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Lembrando que em qualquer transformação gasosa que você precise usar relações matemáticas, a temperatura sempre deve estar na escala Kelvin. Com isso, nós terminamos essa aula sobre gases e vamos agora resolver exercícios. Eu espero você na nossa próxima aula. Valeu!